Olá, meus amigos e meus queridos irmãos do canal O Retorno da Glória. É um prazer e também uma grande alegria estar com vocês aqui mais uma vez para juntos aprendermos mais a respeito das coisas espirituais e juntos recebermos mais da bênção do Espírito Santo, a fim de sermos santificados pela verdade e também a fim de sermos preparados para estarmos de pé no dia da volta do Senhor Jesus. Amém? E meus irmãos, antes de irmos ao assunto de hoje, eu convido vocês a participarem de um maravilhoso projeto de evangelização nos presídios do sistema prisional do Maranhão. E se vocês quiserem participar e auxiliar na distribuição de 6.000 livros para esses homens e mulheres que se encontram nessa situação, então entrem na descrição desse vídeo, entendam ali melhor como o projeto vai funcionar e façam a sua doação, se o Senhor assim colocar no coração de vocês. Bom, meus queridos, esses dias eu recebi uma mensagem por áudio e nessa mensagem eu pude ouvir um dos textos do Espírito de Profecia que mais mexeram comigo desde quando eu voltei para Cristo lá no ano de 2005. E agora eu quero então compartilhar com vocês esse pequeno texto. Eu quero refletir um pouco nele, porque esse é um assunto que vocês e eu devemos ter constantemente em nossos pensamentos e que também deve ser pregado em nossos púlpitos. E diz o Espírito de Profecia: não pode haver limite à utilidade de uma pessoa que, pondo de parte o eu, oferece margem à operação do Espírito Santo em seu coração e vive uma vida inteiramente consagrada a Deus. Veja, não pode haver limite à utilidade de alguém que coloca de lado o seu próprio eu e oferece margem à operação do Espírito Santo em sua vida. E, sendo Jesus o nosso maior exemplo, vemos na palavra de Deus que, subsistindo ele, eternamente em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Mas antes, a si mesmo ele se esvaziou, assumindo a forma de servo e se tornando semelhante aos homens. E, sendo homem, a si mesmo ele se humilhou, se tornando obediente até a morte e morte de cruz. E, meus queridos, dando o exemplo de completa abnegação e desprezando por algum tempo a sua própria glória, a influência do Senhor Jesus foi tão grande que não apenas dividiu a história em duas fases, antes de Cristo e depois de Cristo, mas sua influência alcançou a mais longínqua galáxia e o mais distante mundo habitado, a ponto de toda criatura inteligente no universo reconhecer que o pecado verdadeiramente deve ser erradicado, eliminado do universo, ao mesmo tempo que a santa lei de Deus deve ser exaltada e observada por todos os filhos do Senhor. Bom, na sua esfera, a influência do Senhor Jesus alcançou todo o universo, mas a promessa de Cristo para nós, não apenas no tocante a essa terra, mas também a todo o universo, é a de que aquele que crer nele fará também as obras que ele fez e fará outras maiores, porque indo ele para junto do Pai, tudo que os seus servos lhe pedirem em seu nome, isso ele fará, a fim de que o nome do Pai seja glorificado. Meus amigos, nós estamos diante do maior projeto universal que jamais houve e que jamais haverá. Nenhum outro ser criado por Deus terá a honra de efetuar uma obra para o bem, para a glória do Senhor, semelhantemente à obra que nós, seres humanos, podemos efetuar. E embora os santos anjos ministram em nosso favor e constantemente estão trabalhando pela salvação da humanidade, pela salvação da raça caída, somente nós podemos, diante do mundo e de todo o universo, vindicar o caráter do nosso Deus e patentear a verdade de que a lei do Senhor é santa, boa, justa e perfeita. Não é à toa, meus queridos, que os muros da cidade santa possuem 144 côvados de altura. Veja, os 144 côvados representam o grupo dos 144 mil que serão transladados dessa terra. No passado, os muros de uma cidade eram a fortaleza, eram um meio mais eficaz de proteger os habitantes da mesma dos ataques dos seus inimigos. E, meus irmãos, assim como os muros da cidade a tornavam inexpugnável, impossível de ser invadida por inimigos, da mesma forma, as primícias de Deus e do Cordeiro, os 144 mil, após darem o alto clamor,
e passarem o tempo da angústia de Jacó, o período do derramamento das 7 últimas pragas, sem terem um intercessor entre eles e Deus. Eles serão para sempre como um muro de proteção a todos os habitantes que se encontrarão não apenas dentro da cidade, mas em todo o universo, porque eles, através de suas vidas irrepreensíveis, lançarão por terra a última acusação de Satanás sobre o governo de Deus e provarão que a lei de Deus é justa, o governo de Deus é justo e o homem pode ser restabelecido à família divina, porque mesmo na geração mais degradada pelo pecado, os filhos de Deus guardarão em toda a sua plenitude os 10 santos e divinos preceitos da lei de Jeová. Meus amigos, não há limites para a utilidade de um crente em Cristo, principalmente nesses últimos instantes do grande conflito, quando essa pessoa coloca de parte, esquece o seu próprio eu e abre o seu coração para que o Espírito Santo opere poderosamente em sua vida, fazendo um instrumento inteiramente consagrado nas mãos do Senhor. Bom, certamente nenhum de nós terá o nosso nome registrado na calçada da fama em Hollywood, mas ter o nome inscrito no livro da vida e ser considerado primícia para o Todo-Poderoso, ter o nome na calçada da fama se torna então insignificante diante disso? Amigos, o Senhor quer fazer de vocês e de mim um marco na história do universo. Ele quer nos exaltar ao seu próprio trono para que com ele não apenas reinemos os 1000 anos, mas venhamos a reinar sobre a terra e sobre o universo por toda a eternidade. Contudo, aquele que quiser seguir a Cristo, aquele que quiser ser um remanescente da profecia bíblica, aquele que quiser ser transladado dessa terra, deve agora negar-se a si mesmo, assim como Jesus se negou a ele mesmo, e deve tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Grandes e tremendas obras Deus quer efetuar em nós, através de nós também. Contudo, vocês e eu devemos nos consagrar inteiramente ao serviço de Deus e devemos remover os obstáculos que colocamos em nossa vida para que o Espírito Santo possa habitar em toda a sua plenitude em nosso coração, tal como ele habitou em toda a plenitude no coração de Cristo. E, meus queridos, para aqueles que morrerem para o eu, a fim do Espírito Santo neles habitar, da mesma maneira como Cristo foi exaltado, depois da sua humilhação, também os servos do Senhor serão exaltados após a sua humilhação a uma posição, como diz o Espírito de profecia, mais elevada do que a dos próprios anjos que não caíram em pecado. Amém? Bom, meus queridos, nós vamos ficando por aqui, mas antes de nos despedirmos, eu os convido para juntos fazermos uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar porque através de Cristo o Senhor tem nos concedido o privilégio de participarmos da obra de erradicação do pecado em todo o universo. Pai, ajuda-nos a entregarmos sem reservas a nossa vida em Tuas mãos. Encha-nos, Senhor, do Teu Santo e Bom Espírito e nos envie a proclamar a verdade presente e também a vindicarmos o Teu santo caráter. E isso nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, se essas palavras falaram ao seu coração, então não se esqueçam de deixar aí o seu like e também de fazer o seu comentário para que a plataforma aqui do YouTube divulgue essa mensagem para mais pessoas, ok? Fiquem então todos sob a paz do Senhor Jesus e até a próxima.